Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês todas as minhas teologias sistemáticas, qual o critério que eu estabeleci para chegar a elas, para adquiri-las, também falar um pouco como eu estudo a teologia sistemática e aquelas teologias sistemáticas que eu quero adquirir no futuro. Então, primeiramente eu queria falar para vocês o seguinte, a teologia sistemática é um tema fundamental para você estudar teologia. Você tem que ter uma base sólida sobre aqueles principais temas da teologia, seja a natureza de Deus, seja a doutrina da palavra, seja a doutrina do pecado, da redenção, da justificação, a natureza do homem, a antropologia, a escatologia, que é uma área muito divergente entre os teólogos, enfim, a doutrina da Trindade, que é fundamental, e vários desses temas que a todo momento nós estamos nos deparando. E com esse mundo da internet, o que não falta são heresias sobre estes temas do qual a teologia sistemática aborda. Não é mesmo? Então, o que eu posso dizer é que o que faz às vezes a gente adquirir várias teologias sistemáticas ou adquirir uma e não outra. Às vezes, por exemplo, pelo fato de uma teologia sistemática abordar um tema que outras não abordam. Por exemplo, tem teologia sistemática que aborda a questão dos dons espirituais e outras omitem. Às vezes uma teologia sistemática, ela tem aquele perfil teológico do qual você se identifica ou do qual você crê. E às vezes você adquire mais de uma justamente porque aquilo que você encontra em uma você não encontra em outras. E às vezes também tem a questão do volume e da profundidade, da abrangência do qual aquela teologia sistemática aborda determinado tema. Às vezes você compra livros em separados que abordam um determinado tema da teologia sistemática. E aí, por ser um livro, ele vai abordar de uma maneira muito mais profunda do que, por mais volumosa que seja a teologia sistemática, ela não vai dar aquela profundidade sobre aquele determinado tema. Então, existem esses critérios para você adquirir uma teologia sistemática. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui e comentar um pouco sobre as teologias sistemáticas que eu tenho. Algumas eu já mostrei no canal, tem review delas. Outras não tem um review completo, mas eu já vou providenciar. E tomara que esse vídeo ajude a você se orientar e estabelecer o critério para você adquirir e até mesmo não perder dinheiro adquirindo um livro que não atende à sua necessidade, certo? A primeira teologia sistemática, que eu já mostrei aqui no meu canal, essa teologia sistemática do Bergster, Eurico Bergster, que eu comprei quando não tinha muito dinheiro, queria uma teologia sistemática rápida, objetiva, e eu adquiri quando comecei meus estudos teológicos. Essa teologia sistemática é uma teologia de origem pentecostal, já foi publicado com o nome de Introdução à Teologia Sistemática, porque na verdade a proposta dela é ser uma introdução. E o que eu gosto nessa teologia sistemática é que ela tem uma pegada muito prática, né? Então ela tem uma pegada que fala da aplicação da teologia na vida prática do crente. E ela dá essa ênfase, por ser uma teologia pentecostal, à questão dos dons espirituais, mesmo que de uma maneira resumida. Então, assim, atende para quem tem uma orientação pentecostal, quer uma teologia sistemática bem objetiva e que não quer gastar tanto. E, de certa maneira, aquele que é um pouco preguiçoso na leitura, né? E eu gosto muito, eu não preciso nem desfazer, porque eu gosto muito desse aspecto que fala sobre a questão dos dons. Mas, salientando que é uma teologia sistemática que não se aprofunda nos temas e que é bastante resumida e objetiva. Uma outra teologia sistemática, que é uma das mais famosas do mercado, independente da questão denominacional,
é essa aqui do Wayne Grudem, que já existe no mercado, uma versão mais expandida, atualizada, e é uma teologia sistemática que eu gosto muito porque o Wayne Grudem, ele faz a exegese do texto que ele aborda. Ele não simplesmente cita os textos que corroboram aquilo que ele pensa sobre determinada doutrina, mas ele faz uma exegese muito interessante sobre os textos. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, quando ele vai abordar a questão da Trindade e sobre os testemunhos de Jeová, sobre a questão do texto de João 1:1. Como os testemunhos de Jeová usam aquela ideia de era um Deus, ou o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele explica de uma maneira magnífica esse aspecto da doutrina da Trindade no testemunho de Jeová. Essa teologia sistemática, ela também é interessante porque ela abrange, apesar de ser batista, a questão fazendo apologia da realidade dos dons espirituais para os nossos dias. E essa teologia sistemática, ela tem aquilo que às vezes outras teologias sistemáticas omitem, que é uma doutrina da bibliologia. Ao meu ver, a resposta do fundamento da Bíblia não é tão satisfatória como eu acho, não fecha o assunto, mas ele aborda, e às vezes algumas teologias sistemáticas já vai para a doutrina de Deus e não aborda a bibliologia. É um livro de mais de 900 páginas e é interessantíssimo, é uma das mais famosas. E mesmo que você seja ou não seja pentecostal, seja ou não seja calvinista ou arminiano no aspecto da salvação, é interessantíssimo para qualquer um que crê em qualquer uma dessas doutrinas. Uma outra teologia sistemática, que ela tem um aspecto muito mais filosófico, é essa aqui do Paul Tillich, que é um filósofo, ou um teólogo liberal, né? A gente precisa entender também que a teologia liberal, ela não é uníssona, né? Existem aqueles teólogos liberais que são muito mais aqueles contestadores da Bíblia, da realidade dos milagres e coisas desse tipo. E existem aqueles teólogos liberais que simplesmente querem dar uma abordagem mais filosófica, querem conciliar as doutrinas bíblicas com a questão científica. E eu acho interessante para quem gosta da especulação, quem é filósofo, essa teologia sistemática. Então ela não é uma teologia sistemática padrão. Se você quer ter a sua primeira teologia sistemática, eu não indico ela. Se você também é um teólogo mais conservador, também não indico. Mas se você procura uma teologia sistemática mais especulativa, é interessante para você adquirir ela. Uma teologia sistemática aqui, que é para o pessoal presbiteriano e calvinista, uma edição bem antiga, essa aqui do Luiz Berkoff, que talvez seja a teologia sistemática que eu mais estudei. Não só porque eu sou simpático a uma teologia mais calvinista, determinística, mas porque ela é mais resumida e ela também responde bem a muitas questões, apesar dela ser um pouco mais resumida. Então, assim, tira também curiosidade para você entender uma doutrina calvinista no geral, que não se resume somente à questão soteriológica, mas também tem a questão do batismo, como é feito o batismo, o batismo infantil, coisas desse gênero, que também é do presbiteriano, até mesmo para você entender essas doutrinas. Então, assim, ele enfatiza muito a questão, mesmo fora do tema da soteriologia, ele aborda a questão do determinismo ou da eleição à parte, né? Ou seja, na salvação ele vai abordar a questão da escolha, da graça de Deus, mas ele também vai abordar em outros capítulos outros temas relacionados à questão soteriológica. Uma outra teologia sistemática, que para muitos pode não ser chamada de teologia sistemática,
é as Institutas de João Calvino, essa edição da Unesp. Eu não sei lhe dizer, mas geralmente a Unesp trabalha com traduções diretamente do original. Então, assim, foi escrito em latim, ele vai traduzir diretamente do latim. Não sei se esse é o caso, mas editoras como Unesp, Martins Fontes, a Vozes também, eles trabalham diretamente e dão preferências ao original. E aqui eu tenho essa edição que na época eu comprei, adquiri de uma maneira barata, por partes, né? E essa teologia sistemática, ela também tem uma pegada devocional, né? Quando Calvino fala sobre a questão da oração, ele pega de uma maneira tão prática a questão da oração, que até mesmo um leigo se sente tocado por essa questão da maneira como ele aborda a coisa da oração, a prática da oração. E assim, essa teologia sistemática é interessante para você entender o ambiente, o tempo da reforma. Qual era o debate, qual eram as questões que eram levantadas, que não era simplesmente de você entender simplesmente que a salvação é pela graça, mas outros temas e outros problemas e a maneira como eles viam a teologia e a prática cristã. Então, assim, até mesmo que você não seja calvinista, mas até mesmo a título de curiosidade, para você entender o ambiente, eu acho altamente recomendável. Claro que não seria uma sistemática que eu indicaria logo de primeira, mas é uma teologia sistemática interessante para você que já tem outros livros, por exemplo, como a do N. Gruden, o próprio Luiz Bercoff, certo? Uma outra sistemática aqui que eu tenho, até mesmo pelo fato de eu ser formado em filosofia, é essa aqui do Norman Geisler, que eu já apresentei parte de um review aqui no canal. Devo salientar aqui, as letras são bem pequenas, porque ele foi publicado, se eu não me engano, em 4 ou 5 volumes, no original em inglês. E é óbvio que é de uma maneira bem resumida, é uma abordagem filosófica, apologética. Eu não indico para quem está iniciando o estudo de teologia sistemática, porque tem certa linguagem técnica da filosofia, se você não tem um domínio mínimo de história da filosofia, porque ele não vai só discutir os temas teológicos especulativamente, mas abordar os teóricos da filosofia, aqueles que procuraram refutar certas teses bíblicas, eu não indico. Mas existem muitas coisas de maneira apologética que são interessantíssimas. Então ele vai trabalhar a questão do cânon da Bíblia, vai da criação. Então, assim, o foco dessa sistemática vai ser apologética. Então ele não vai simplesmente expor a doutrina à luz da Bíblia. Ele vai falar em resposta àqueles que entendem que aquelas doutrinas não são verdadeiras, não são factíveis. Então a abordagem dela é para quem procura esse viés de debate, de especulação. Então, assim, para você que está iniciando, não é simplesmente porque a leitura é um pouco densa ou coisas desse tipo. É porque a proposta dela é apologética. Então, se você quer entender as doutrinas da Bíblia, você vai para outra sistemática. Depois que você tem uma curiosidade, aí você vai para a teologia sistemática do Geisler, certo? Uma outra teologia sistemática que eu quero apresentar para vocês aqui, que eu tenho, que eu comprei por causa da oportunidade do preço. Não era nem porque eu queria ela, né? É essa aqui do Charles Hodge, que é também uma abordagem reformada, calvinista. E ele também, obviamente, vai ter uma abordagem dele, uma pegada muito mais, se eu posso dizer, mais arcaica, né? Arcaica no sentido de que não é tão atual. Então a própria linguagem dele é mais forçada. Então é uma sistemática mais volumosa. E é uma sistemática que você vai ler depois do Bercoff, por ela ser uma
teologia sistemática calvinista, você não vai começar por ela, você vai começar pelo Berkhof e depois, de uma maneira mais profunda, mais abrangente, você vai ter aqui uma sistemática calvinista de mais de 1.700 páginas, certo? Por fim, eu vou mostrar aqui a teologia sistemática que eu já mostrei aqui também, do Franklin Ferreira e do Alan Myatt, que também é uma teologia sistemática com proposta apologética, mas não no sentido filosófico do termo, mas apologética no sentido de confrontar doutrinas de seitas ou de heresias que são do contexto do Brasil, entendeu? Sei lá, o espiritismo. Como é uma religião muito próxima a nós, então ela vai dar resposta, eles vai dar essa abordagem de uma resposta, por exemplo, ao espiritismo. Agora, qual seria a diferença dessa apologética por Geisler, além de não ser só uma apologética filosófica? Aqui é uma apologética filosófica, aqui é uma apologética teológica com referência ou com resposta às seitas. Ela, apesar de ter essa parte apologética, ela não deixa de ter a parte que é comum, por exemplo, a sistemática do Geisler, ou do Gruden, me desculpem. Então, assim, você que quer começar por uma teologia sistemática, você pode ler ela, porque a abordagem apologética dela não deixa de lado a abordagem comum de simplesmente falar da doutrina da Trindade, falar da doutrina do pecado, da antropologia. Na verdade, eu acho que a apologética dessa sistemática, ela contribui para você entender melhor e mais profundamente cada doutrina. Mas também ressaltando que ela também, por ser um autor Franklin Ferreira, é também uma sistemática que de cunho calvinista, reformado, né? Entendeu? Então, assim, que eu acho que também não interfere se você tem uma doutrina mais da questão do livre-arbítrio, entendeu? Uma outra sistemática que eu não vou mostrar aqui, que não está comigo no momento, mas já está no canal, é a teologia puritana, que é uma teologia sistemática, mas também eu indico, como eu já disse, para você ter uma curiosidade sobre as doutrinas puritanas, que na verdade essa sistemática da teologia puritana, a estrutura, se você perceber, tem um hábito de leitura, é uma coleção de artigos sobre determinados temas e sobre o que os puritanos pensavam sobre determinados temas, sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina da salvação e tal. Então, assim, seria um compilado de uma teologia sistemática. E o que eu acho fundamental nessa teologia puritana é o fato de ela ter, no final ali, mais ao final, uma teologia prática. Ela mostrar como os puritanos viviam de uma maneira prática. Então, assim, e também não é uma teologia sistemática para você pegar logo no início. É uma teologia para você ter uma curiosidade de conhecer os puritanos, como eles pensavam, você pegar essa questão prática, mas não é uma teologia sistemática para você aprender as doutrinas da teologia sistemática. Não que você não aprenda, mas, por exemplo, a do Gruden ou a do Berkhof seriam muito mais indicadas para você. E por fim eu vou falar um pouco sobre as sistemáticas que eu penso adquirir. Seriam elas três, pelo menos no primeiro momento. Seria a sistemática do Schaeffer. Por quê? Porque ela tem uma abordagem escatológica, do qual eu não concordo muito, mas eu desejo conhecer. É uma teologia sistemática parruda. A teologia do Rodman Williams, por causa da questão pentecostal, dos dons espirituais.
e a do Erickson, que é uma das mais famosas, é um grande teólogo, e seriam basicamente essas sistemáticas. Então aqui eu mostrei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Acho que é mais o suficiente para você entender teologia sistemática. Você que está na igreja, ensinando ali, para a maioria assim que às vezes é leigo, não tem... Eu acho que é mais do que suficiente o tanto de teologia que eu mostrei aqui para vocês, sistemática, né? Agora, se você tem uma curiosidade, quer continuar estudando, essas indicações que eu lhe dou, eu acho que você vai encontrar vários canais do YouTube aí também que vão indicar, na maioria das vezes, essas teologias sistemáticas, tirando uma ou outra. Espero que gostem, que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tem o nosso Kawaii aí, tem um link aí para contribuição do Pix, e até a próxima.